Então, continuando com as nossas videoaulas, essa é a nossa primeira videoaula de Físico-Química. Então, eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente, eu vou fazer a resolução daquelas listas de exercícios que eu tinha passado para vocês e espero que vocês estejam resolvendo e que consiga, depois dessa aula, que vocês consigam compreender melhor um pouco da matéria, que eu sei que é um pouco difícil, tá bom? Então, a gente está vendo a matéria, a parte de preparo de soluções, né? Então, a gente viu duas formas de se preparar soluções. A primeira que a gente viu seria a dissolução, que é o preparo de soluções a partir de um reagente sólido em um líquido. Então, nós vamos ter um soluto, que vai ser o material sólido, que a gente vai dissolver no líquido, tá? E a segunda forma de preparar soluções que a gente viu é a diluição, que seria o preparo de soluções menos concentradas a partir de uma solução estoque mais concentrada. Então a gente tem um exemplo aqui, né? Os dois exemplos a gente fez inclusive na nossa aula prática. Então, o primeiro é a dissolução, onde a gente tem que determinar a massa do soluto que a gente vai pesar para poder dissolver no líquido, e a diluição, que é a partir de uma solução estoque mais concentrada, a gente prepara uma menos concentrada. Tá? Então esse é o conceito, o princípio de uma diluição. A gente viu que existem várias formas de representar as unidades de concentração de uma solução. Tá? Os principais deles é a molaridade, onde a gente representa a concentração do soluto com mol por litro. Então é mols de soluto por litro de solução. Tá? E a gente tem duas fórmulas que a gente utiliza nesse caso. Ou essa daqui, que é a massa, que a gente tem que pesar pela massa molar vezes o volume, ou a mais direta, né, que é a concentração dividido pelo número de mols, que é igual ao número de mols dividido pelo volume. Também vimos os títulos, né, a porcentagem massa ou massa-volume, sendo que massa-volume seria quantos por cento de soluto em gramas a gente tem em 100 ml de solução. Tá? Tem também a porcentagem massa-massa, que daí é a massa de soluto pela massa da solução, e a porcentagem volume-volume, que seria o volume do soluto pelo volume da solução. Então, todas essas fórmulas a gente já viu, a gente já trabalhou elas em aula, e eu trouxe aqui nessa aula só para que a gente pudesse recapitular um pouco dessa matéria, já que a gente viu faz muito tempo. Então, eu vou começar pela lista de exercícios, resolvendo o primeiro exercício, para vocês verem como que não tem mistério, que é bem tranquilo quando a gente elenca os dados que o problema nos fornece e quando a gente interpreta o que o enunciado está pedindo. Tá? Então, o primeiro exercício diz como preparar 50 ml de uma solução de brometo de potássio, 5,4% massa-volume, em água. Tá? Então, quais são os dados que esse problema nos traz? Ele traz a concentração massa-volume, que é 5,4%. Ele traz o volume da solução, que eu tenho que preparar, que é 50 ml. Nos resta saber, então, qual é a massa do brometo de potássio que eu tenho que pesar para preparar a minha solução. Tá? Então, a fórmula que a gente vai usar é a fórmula da porcentagem massa-volume, tá? Que é aquela que eu passei no slide anterior. Então, basta substituir, não tem que converter unidade nenhuma nesse caso. Tá? Só substituir aqui, então a concentração já foi dada, 5%, a massa eu não sei, vezes x dividido por 50. Então, resolvendo essa equação de primeiro grau, a gente vai encontrar aqui a massa que eu tenho que pesar, que eu teria que pesar, de brometo de potássio para preparar essa solução com essa concentração, é de 2,7 gramas. Tá? Então, continuando, deixa eu só arrumar aqui. Então, nesse problema, né, se 9 gramas de cloreto de sódio forem dissolvidos em água o suficiente para preparar 500 ml de solução, qual será a porcentagem de soluto? Então, de novo, a gente está querendo um problema que nos dê uma concentração em porcentagem. Então, a gente vai ter que usar uma daquelas fórmulas de porcentagem para representar o nosso resultado. A gente tem, então,
faz primeiro, separa os dados que o problema fornece, né? Então ele fornece a massa, que são 9 gramas, o volume da solução a ser preparada, que são 500 ml. Consequentemente, o que nos falta descobrir é a concentração em porcentagem massa-volume. Então a gente vai usar aquela fórmula, né, que representa a porcentagem em massa de soluto por 100 ml de solução. Então basta substituir na fórmula que a gente vai ter então as respostas. Então não precisa fazer conversão nenhuma, né, porque tanto a massa, que é em gramas, quanto o volume, que é em ml, já foram dados nessas unidades no problema. Então, por uma simples substituição, a gente consegue resolver. 900 dividido por 500 vai dar 1,8% de cloreto de sódio em 100 ml de solução. Tá? Ou 1,8 gramas em 100 ml. Tá? É assim que deve ser pensado nesse tipo de problema. Já o número 3, ele nos traz como preparar 200 ml de uma solução de etanol, 70% volume em água. Então, a gente tem que pensar, né, agora em porcentagem volume. De novo, a gente separa os dados do problema, né? A gente tem o volume da solução, que é 200 ml. A gente tem a concentração da solução, que é 70%. Nos falta saber agora qual é o volume do soluto. Então, para isso, a gente pega aquela fórmula, né, do volume, porcentagem volume, substitui e consegue resolver. Então, coloco 70 aqui. Lembrando que para resolver esse tipo de equação, vai gerar uma equação de primeiro grau. Então, a gente multiplica esse 200 por 70, passa para o outro lado da igualdade. Fica igual a 100V. A gente tem que isolar o V, então o V passa para o outro lado, dividindo, já que ele estava multiplicando. Então, como que a gente vai preparar essa solução? 140 ml de etanol e adicionar 60 ml de água, que assim a gente vai ter uma solução 70% de etanol. Problema número 4 traz o seguinte enunciado. A concentração de cloreto de sódio no soro sanguíneo é de aproximadamente 0,14 mol por litro. Que volume de soro contém 25 gramas de cloreto de sódio? Eu resolvi um problema parecido com esse em sala de aula. A gente está querendo saber aqui o volume da solução, que no caso é o soro. Tá? E foi dado então... Foram apresentados os seguintes dados: a concentração em mol por litro, que é 0,14 mol por litro, a massa do soluto, que é 25 gramas. Como nesse tipo de problema a gente precisa da massa molar indiretamente, sabendo a fórmula química, a gente descobre a massa molar, que é 58,45 gramas por mol, e o volume é o que a gente quer saber. Então basta substituir naquela fórmula da molaridade os valores apropriados. A gente vai ter uma equação de primeiro grau que a gente resolve simplesmente como qualquer equação de primeiro grau. A resposta, então, dá 3,06 litros de soro. Percebam que essa quantidade é um pouco grande, né, um pouco alta, só que a massa do soluto foi dada de uma forma alta também. 25 gramas de sal é muito sal. Né? Então precisa de um grande volume da solução para conter essa massa toda, levando em conta que a concentração dele é de 0,14 mol por litro. Tá? Uma coisa que eu sempre digo em aula para vocês também é verificarem se o resultado do problema faz sentido com o que foi perguntado e com os dados do problema. Então, por exemplo, se desse um valor muito baixo, se desse, por exemplo, menos de 1 litro ou menos de 500 ml, por exemplo, não faria sentido, não seria condizente com os dados que foram dados no problema. Então, sempre analisem se a resposta de vocês é condizente com aquilo que o problema forneceu. Tá? Então, isso é uma dica para que vocês possam verificar se o resultado de vocês está correto, se vocês estão no caminho certo, pelo menos. Tá? Eventualmente, vocês podem ter encontrado um valor diferente, por exemplo, 3,04, 3,09, não tem problema, pessoal. Isso é porque vocês devem ter feito as operações
com um outro tipo de arredondamento, ou arredondando as casas de uma forma diferente, ou até mesmo com todos os números da calculadora. Então, se der aproximadamente 3 litros, a resposta de vocês está certa, tá? Então, não tem problema com relação a isso. Mas lembre sempre de fazer aquelas regrinhas de arredondamento que eu passei para vocês, tá? Acima de 5, vocês arredondam para cima. Então, isso aqui, por exemplo, eu poderia arredondar esse número colocando 3,1, porque, né, depois do zero vem um 6, e quando tem um número acima de 5, a gente arredonda esse número para cima. Tá? Ou, se o número é menor que 5, eu poderia representar esse 8,81, por exemplo, como simplesmente 8,81, descartando 3. Porque no arredondamento, né, ele é menor que 5, a gente mantém o número antecessor a ele da mesma forma. Tá? No exercício 5, nos diz então que em uma atividade experimental, o professor utilizou 2 frascos A e B, contendo soluções de diferentes solutos. O frasco A possuía 100 ml de uma solução 2 mol por litro de hidróxido de sódio em água, e o frasco B tinha 50 ml de uma solução 146 gramas por litro de ácido clorídrico. Qual é a massa de soluto contida em cada um dos frascos? Então, esse problema traz duas soluções e representada de duas formas diferentes. Então a gente pode ver que no frasco A aparece um volume de 100 ml e a concentração de 2 mol por litro. No frasco B, que contém ácido clorídrico, apresenta um volume de 50 ml e a concentração de 146 gramas por litro. Tá? Essa forma de representar concentração, eu não trouxe naquele slide, né, de unidades de concentração, mas é uma forma também bem conhecida, que é a concentração massa por volume de solução. Então eu já vou explicar como é que a gente resolve esse problema. Então vamos primeiro nos deter na primeira parte do problema que diz respeito ao frasco A. Ele pergunta qual é a massa de soluto contida no frasco, né? Então como que a gente vai fazer isso? Se foi dada a concentração em mol por litro, significa que ele quer que a gente descubra a massa através dessa forma. Tá? Então a gente só tem que substituir os valores. Né? Lembrando que a massa molar eu não coloquei aqui, mas a massa molar do hidróxido de sódio é a soma das massas molares dos átomos individualmente. Então eu vou ter a massa do sódio, que é 23 gramas por mol, a massa do oxigênio, que é 16 gramas por mol, e a massa do hidrogênio, que é 1,01 grama por mol. Somando isso tudo, eu vou ter uma massa de 40,01 gramas por mol. A concentração era 2 mol por litro e o volume era 100 ml, que a gente vai converter para aplicar para poder usar nessa fórmula, já que eu tenho que usar litros nesse caso. Tá? Então, a massa de hidróxido de sódio contida nesse frasco é de aproximadamente 8 gramas. Tá? Agora vamos fazer a segunda parte do problema, que seria descobrir qual é a massa de ácido clorídrico presente no frasco B. Então, aqui a concentração é grama por litro, então a gente só tem que substituir a massa em grama e dividir pelo volume, que é dado em litros. Né? Então, a concentração é 146, a massa é o que a gente quer descobrir, então ela é em nossa incógnita, e o volume, que era 50 ml, a gente tem que converter em litros, que dá 0,05 litros. E como que faz essa conversão? Divide 50 por 1000. Tá? O resultado é que a massa de ácido clorídrico presente no frasco B é de 7,3 gramas. O exercício número 6, que é esse aqui dos frasquinhos de ácidos que a gente preparou em aula. Tá? Então a gente fez esse exercício algumas vezes em aula, eu passei para vocês fazerem em casa também. Então ele traz 2 frascos, né, representativos de 2 ácidos contidos no laboratório. Então, de posse dessas informações contidas nos rótulos, descreva como você prepararia 250 ml de uma solução 0,75 mol por litro de ácido clorídrico a partir da solução contida no frasco acima, que seria esse frasco aqui. Então, nesse tipo de problema, a gente faz a seguinte forma de resolução. Né? Então, primeiro separo todos os dados que o problema apresenta. Né? Então, ele traz a concentração em massa, porcentagem massa, de 36%, como está representado aqui no rótulo. Né? A densidade que essa solução apresenta é de 1,19 grama por ml, também está aqui no rótulo. A concentração da solução que eu tenho que preparar é 0,75 mol por litro.
O volume é 250 ml, que eu vou já obrigatoriamente converter para 0,25 litros. E o dado indireto que eu tenho desse problema é a massa molar do ácido clorídrico, que é 36,46 gramas por mol. Então, a partir dessa compilação dos dados do problema, né, a gente consegue resolver. Lembrando que esse problema a gente resolve ele em 4 etapas. Então, a primeira etapa a gente tem que fazer uma regra de 3, né, para descobrir qual é a massa de ácido clorídrico que vai ter na minha solução. Então, em 1 mol de ácido clorídrico, eu sei que eu tenho 36,46 gramas. Em 0,75 mol, que é a quantidade de mols que eu preciso, eu vou ter x gramas. Então, dá esse resultado aqui, 27,35. Com esse resultado, eu vou verificar agora que eu não fazer a regra de 3 para a quantidade em massa em litros. Lembrando que essa quantidade seria se eu tivesse 1 litro de solução. Como eu não tenho 1 litro de solução, eu vou ter que ter 0,25 litros. Né? Então eu faço a regra de 3 e vou obter 6,84 gramas. Tá? Outra questão desse problema é que o ácido clorídrico ele não é puro, então ele é uma solução que está representada aqui em porcentagem. Então são 36% de ácido clorídrico que contém naquele frasco, ou seja, em 100 gramas desta solução, 36 gramas correspondem a ácido clorídrico. E eu preciso de 6,84 gramas, então eu tenho que saber quantos gramas dessa solução eu vou precisar. Então aparece aqui, 18,99 gramas da solução contida nesse frasco. Só que tem um outro porém. Eu não posso trabalhar com gramas da solução. Então, por isso, eu utilizo a densidade para converter essa massa em volume. Tá? Então, é exatamente isso que eu faço aqui. Então, 1 ml vai ter 1,19 gramas, x ml vai ter 18,99 gramas. Tá? Então, vai dar esse resultado aqui, que eu vou completar com água até 250 ml. Tá? E eu vou preparar do mesmo jeito que a gente preparou essa solução de ácido no laboratório. Né? Retira com a pipeta graduada essa quantidade esse volume de ácido, né? Transfere para um balão volumétrico de 250 ml, já contendo uma quantidade de água, adiciona água até o menisco, homogeniza e guarda. A letra C desse problema traz a questão de como você prepararia 250 ml de uma solução 20 vezes mais diluída que a solução de ácido clorídrico que você preparou em A. Então aqui eu vou ter, a letra A também já foi uma diluição, porque eu parti de uma solução estoque. A letra C é mais uma diluição partindo da solução estoque que eu preparei anteriormente. Então, de novo, a gente separa os dados do problema. Né? Então eu vou ter aqui os dados da solução estoque, que é a minha concentração de 0,75 mol por litro, que foi aquela que eu preparei em A. O volume inicial eu não tenho. Essa é a minha incógnita do meu problema. Os dados da solução diluída, então eu vou ter a concentração de 0,0375 mol por litro, que eu nada mais fiz do que peguei 0,75 e dividi por 20. Lembrando que a solução diluída, ela precisa ter concentração 20 vezes menor que a solução estoque. Então eu dividi esse valor por 20 e obtive esse resultado. E o volume da solução diluída é 250 ml. Então eu vou utilizar a fórmula da diluição, que é CV, C1V1, C2V2. Tá? E vou fazer as devidas substituições. Então, 0,75 vezes V1 é igual ao produto da multiplicação entre a concentração da solução diluída e o volume da solução diluída. Então, vai dar uma equação de primeiro grau simples. Basta resolver essa operação aqui para poder obter o resultado de 12,5 ml. Então, eu vou precisar pegar 12,5 ml da solução, 0,75 mol por litro, adicionar um balão volumétrico de 250 ml e completar com água até o menisco, homogeneizar, rotular e guardar num frasco devidamente limpo e tampado. A letra B e a letra D, elas dizem respeito ao ácido nítrico. Então, elas seguem os mesmos passos do problema por ácido clorídrico. Né?
Então, eu vou deixar aqui os resultados para vocês verificarem, fazerem por conta própria, tá? E eu vou deixar os resultados dessa questão para vocês verificarem se está correto ou não. Não tem mistério, basta seguir os passos que eu segui para resolver a letra A e para resolver a letra C. A letra D é até mais simples, né? Porque dá a concentração 2 diretamente aqui, não precisa fazer nenhuma divisão, nenhum cálculo. Já está pronto, basta vocês aplicarem na fórmula. Tá? Lembrando, professor, mas eu encontrei 3,47 ml. Não tem problema, tá certo, você seguiu todos os passos, tá tudo certo. Foi algum problema de arredondamento no meio do caminho, que você deve ter feito diferente de mim, então não tem problema. Tem que dar aproximadamente 3,5 ml da solução de ácido nítrico. A questão 7, as questões 7 e 11 são muito parecidas, né? Elas só mudam muito pouco alguns dados delas. Então, eu vou resolver aqui a 7 e a 11 eu vou deixar a resposta para vocês buscarem. Tá? Então, na 7, diz o seguinte: uma solução aquosa contém 2 mol de ácido nítrico em 0,15 litros de solução. Qual é a molaridade de ácido nítrico nessa solução? Então, dei o número de mols, que é N, dei o volume já em litros, não precisa nem converter, basta aplicar naquela fórmula da molaridade, que é o número de mols dividido pelo volume. Uma simples aplicação aqui, dividindo 2 por 0,15, vai dar 13,13 mol por litro. Na 11 é a mesma coisa, então não tem nenhum mistério essa questão, está bem simples, bem direto, basta vocês aplicarem a fórmula. A número 8 nos diz o seguinte: um estudante, e lembrando que esse enunciado também é muito parecido com o do número 12, então eu vou explicar como é que resolve a 8 e a 12 eu vou deixar a resposta para vocês resolverem sozinhos. O estudante precisa preparar 200 ml de uma solução de sulfato de cálcio, 0,13 mol por litro. Qual é a massa do sal que esse estudante deve utilizar? Então, primeiro a gente separa os dados do problema. A concentração em mol por litro é de 0,13. O volume de 200 ml a gente converte em 0,2 litros. E, como a gente está aplicando molaridade, a gente vai precisar da massa molar do sulfato de cálcio. Então, indiretamente, a gente vai determinar essa massa aqui, que é 186,14 gramas por mol. Tá? Como é que a gente faz isso de novo? Lembrando lá da química geral, a massa do cálcio, que é 40,08, se soma com a massa do enxofre, que é 32,06, e se soma a massa do oxigênio, que é 4 vezes 16. Vai dar esse resultado. Tá? Então, aplicando a fórmula da molaridade, substituindo, né, os devidos valores, a gente vai precisar da massa do soluto, que é o que a gente não tem. Então, basta substituir, vai dar uma equação de primeiro grau simples, onde a incógnita ela já está isolada, e basta multiplicar todos esses valores aqui. Então, o resultado é 3,54 gramas de sulfato de cálcio, que a gente vai ter que dissolver em 200 ml de água. Ok? Então, esse é um exemplo de uma dissolução, como a gente fez aquela do sulfato de cobre pentaidratado em aula. E aqui está a resposta do problema 12, que segue basicamente os mesmos passos desse problema. Então, uma massa bastante grande. De novo, faz sentido? A gente verifica. A gente tem que preparar 2 litros de solução. Tá? É um volume bem maior do que o problema anterior, que são 200 ml. Além disso, a gente tem que preparar uma solução 3 mol por litro de sulfato de cálcio. Antes a gente tinha que preparar 0,13. Então, faz sentido que seja uma massa bem alta, né? Porque eu tenho que utilizar 3 mol por litro para preparar 2 litros de solução. Então, sim, o resultado ele faz sentido com o que foi pedido no problema. A número 9 e o número 13, eles também são bem similares os enunciados. Eu vou deixar o resultado da 13 aqui, eu já deixei, aliás, e eu vou resolver a 9 para vocês terem um exemplo de como fazer. Né? Então, o enunciado diz o seguinte: tem-se 1 litro de uma solução 0,2 mol por litro de hidróxido de potássio. Qual é a massa dessa base que deve ser adicionada a essa solução para que ela passe a ter concentração de 0,3 mol por litro? Então, esse problema, aqui a gente já começa a encontrar problemas que tem um enunciado um pouco diferente daquilo que a gente estava acostumado a lidar, que eram mais diretos. Esse enunciado está pedindo uma coisa
indireta, né? Então ele parte de um volume de uma solução que contém uma certa molaridade e me pergunta quanto que eu tenho que adicionar em massa do meu soluto para que eu aumente a concentração dessa solução. Tá? Então a gente separa os dados do problema, né? A gente tem a concentração 0,2 mol por litro, a gente tem o volume, a gente não tem a massa que contém nessa solução e a massa molar do soluto, que é 56,11 gramas por mol. Então, a gente resolve primeiramente utilizando a fórmula da molaridade. A gente vai encontrar, por substituição, o valor dessa massa. Então, dentro de 1 litro de solução, 0,2 mol por litro de hidróxido de potássio, tem 11,22 gramas. E eu quero saber como é que eu faço para aumentar essa concentração de 0,2 para 0,3. Tá? Então, aqui que vem a resposta do problema. Essa aqui não é a resposta final. Tá? Essa aqui é a massa para concentração de 0,2 mol por litro. Tanto é que eu coloquei até o subíndice aqui para a gente não se perder. Então, a gente precisa fazer a segunda parte do problema. Então, eu preciso descobrir quanto que teria uma solução 0,13 mol por litro do mesmo soluto, no mesmo volume. Tá? Então, eu teria uma massa de 16,86 gramas de hidróxido de potássio. Tá? Então, a minha pergunta era, quanto que eu devo adicionar a minha solução 0,2 mol por litro para que ela fique 0,3 mol por litro? Então, basta fazer uma subtração, né? Eu subtraio a massa da solução do hidróxido de potássio que existe numa solução 0,3 mol por litro com a massa da solução existente numa solução 0,2 mol por litro. Eu vou ter o valor de 16,83 menos 11,22. O resultado vai ser que eu preciso de uma massa de 5,71 gramas. Né? Então, a resposta do meu problema, que tem a pergunta de qual é a massa da base que deve ser adicionada para aumentar a concentração de 0,2 para 0,3, é que eu tenho que adicionar mais 5,61 gramas aos 11,22 gramas que já existem de hidróxido de potássio naquela solução. Tá? Não sei se chegou a ficar bem claro para vocês, talvez vocês fiquem um pouco confusos com essa resolução, mas na nossa aula Tira Dúvidas, me procurem que daí eu explico de uma forma mais clara para vocês. Tá? Os problemas 10 e 17 são bem similares também, então eu vou resolver um deles só e o outro fica por conta de vocês. Então, no problema 10, uma solução aquosa de ácido clorídrico a 0,05 mol por litro foi preparada com a diluição de 100 ml de uma solução de mesmo soluto cuja concentração é de 0,15 mol por litro. Calcule o volume da solução preparada. Então, vou fazer uma separação dos dados que eu tenho. Então, é um problema de diluição. Tá? Por que eu sei disso? Porque eu tenho aqui, ó, uma solução aquosa de ácido clorídrico foi preparada com a diluição, porque está escrito no problema, né, de 100 ml de uma solução de mesmo soluto cuja concentração é 0,15. Então eu tenho uma concentração maior e uma concentração menor. Eu tenho o volume da solução diluída e eu preciso, eu tenho o volume da solução estoque e eu preciso do volume da solução diluída. Então basta separar esses dados, como eu fiz aqui, e a gente vai conseguir aplicar aquela fórmula da diluição, né, que é C1V1, C2V2, por uma simples substituição dos dados. Não precisa fazer conversão nenhuma, né? Lembrando que quando a gente usa ml e ml, a resposta, né, já está em ml, então está tudo ok. Substituindo então os valores e resolvendo a equação de primeiro grau, a minha resposta vai ser de 272,73 ml, que é o volume da solução que eu preparei a partir dessa diluição. Tá? Então, de novo, essa pergunta foi um problema de diluição que foi feita uma pergunta diferente daquelas que a gente estava acostumado a ver nos problemas, né? Onde se perguntava como preparar uma diluição a partir de tantos ml de uma solução diluída com uma concentração tal, né? E daí eu queria saber qual era o volume. Nesse caso eu fiz ao contrário, eu já dei o volume da solução estoque e eu quero agora saber qual é o volume da solução diluída. Tá?
Então, procurem interpretar adequadamente o enunciado que vocês não se perdem, tá bom? E a resposta da 17 é 1000 ml ou 1 litro, tá bem? Então, vocês vão ter que seguir os mesmos passos que foi seguido aqui nesse problema e vocês vão chegar nessa resposta. O problema 14 diz o seguinte, que a 200 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, 1 mol por litro, será adicionada à água até que o volume final da solução seja de 500 ml. Qual deverá ser a molaridade do ácido sulfúrico na solução final? Então, de novo, é um problema de diluição. A gente tem um volume inicial, a gente tem um volume final, que é 500 ml, que deve ser maior do que o inicial. A gente tem a concentração inicial, ou seja, a concentração da solução estoque, e aqui eu quero saber qual é a concentração da solução diluída. Né? Eu quero saber qual é a molaridade, qual é a concentração em mol por litro do ácido sulfúrico na solução diluída. Então, aplicando a fórmula C1V1C2V2, resolvendo a equação para a incógnita C2, que é a concentração final, eu vou ter o seguinte resultado, 0,4 mol por litro. Então, faz sentido? Faz, porque se eu for preparar uma solução diluída, obviamente essa concentração final ela tem que ser menor do que a concentração inicial. É uma diluição. Então, a partir de uma solução maior, eu tenho uma solução menor. 0,4 é menor do que 1, então sim, faz sentido. E, a princípio, está tudo certo com os nossos cálculos e com o nosso resultado. Número 15. A 3 litros de uma solução aquosa de cloreto de cálcio, 0,4 mol por litro, acrescenta-se água até que o volume final da solução seja de 5 litros. Determine a molaridade da solução de cloreto de cálcio na solução final e a molaridade de íons cloreto na solução final. Então aqui tem duas perguntas e tem uma pergunta que a gente não estava acostumado. Ele quer saber a molaridade dos íons cloreto na solução final. Eu já vou explicar como é que isso funciona. Vamos nos deter primeiro na pergunta mais simples, que é a molaridade do soluto na solução final. Então, é um problema de diluição, né? Eu vou ter uma concentração inicial de 0,4 mol por litro, cujo volume é de 3 litros. Foi adicionado água até que o volume passasse de 3 para 5. E eu quero saber qual é a concentração dessa solução final. Então, basta aplicar C1V1, C2V2, substituindo adequadamente, né? Vai dar uma equação de primeiro grau, cuja incógnita é C2. Então, dividindo isso daqui, eu vou ter que a minha concentração final tem 0,24 mol por litro. Faz sentido, porque é menor do que a concentração da solução inicial, como todo problema de diluição. Agora, a segunda parte do problema. Isso daqui é a concentração do cloreto de cálcio. Tá? Então, a gente quer saber também qual é a concentração de íons cloreto na solução final. Então, para isso, a gente precisa fazer mais uma regra de 3. Eu sei que 1 mol de cloreto de cálcio possui 2 mols de cloreto, pela fórmula. Tá? Está escrito aqui. 0,24 mol de cloreto de cálcio vão ter, então, x mol de íons cloreto, que é basicamente o dobro. Tá? Então, nessa solução, eu vou ter 0,24 mol por litro de cloreto de cálcio e 0,48 mol por litro de íons cloreto. Tá? É isso que esse problema quer dizer. No problema 16, tá? Ele é um pouquinho mais complicado, um dos exercícios mais complicados da lista. Então, vamos ir com calma na resolução desse exercício. Em um rótulo de suco de laranja concentrado foi encontrada a seguinte informação. Uma porção de 200 ml contém 40 mg de vitamina C. Calcule a quantidade de água a ser adicionada e o volume de suco concentrado necessário para a preparação de 400 ml de suco de laranja com concentração de vitamina C igual a 50 mg por litro. Então aqui traz algumas coisas que a gente ainda não estava acostumado. Primeiro, tá? Ele deu a massa em miligramas, né, e quer e dá no final também uma concentração em miligramas por litro. Tá? Então a gente vai ter que fazer uma separação de todos os dados que o problema nos traz.
é uma diluição, um problema de diluição, porque eu vou ter que diluir o suco, né? Então, a gente vai separar. Primeiro, com relação à solução estoque. Ele nos trouxe a massa da vitamina C, que é o soluto, que é 40 mg. Ele trouxe o volume da solução estoque, que é 200 ml ou um copo, né? E a concentração inicial aqui é só a gente fazer o cálculo da massa em miligramas dividido pelo volume em litros, né? Então eu vou ter que dividir esse 40 miligramas por 0,2 litros para conseguir ter uma representação igual à concentração que ele deu aqui no final do problema, que é miligramas por litros, tá? E o volume inicial eu não tenho. Já da solução diluída, eu vou ter que ter uma concentração de 50 mg por litro e um volume de 400 ml ou de 0,4 litros. Tá? Então esses são todos os dados que o problema apresenta. Então, o que eu tenho que fazer? Ressaltando que aqui essa concentração eu tive que calcular indiretamente. Eu peguei o 40 e dividi por 0,2. Tá? Porque afinal é miligramas por litro. Eu não posso dividir diretamente por 200 ml, porque não é essa a unidade de concentração que eu preciso. Ok? Então é C1V1, C2V2, né? Se eu já tenho a concentração, as duas concentrações nas mesmas unidades, eu posso resolver para obter o volume da solução estoque em ml. Então eu substituo os valores, vai dar 200V1 igual a 50 vezes 400. Resolvo a minha equação e o meu V1 vai ser de 100 ml. Ou seja, eu vou pegar 100 ml do suco de laranja, né, e adicionar água até completar 400 ml, que daria aproximadamente 300 ml de água. Então, essa é a forma como eu preparo a minha solução diluída, cuja concentração de vitamina C vai ser de 50 mg por litro. Tá? Lembrando que as dúvidas que vocês tiverem, anotem e me procurem, me perguntem na nossa aula virtual, que daí vai ficar, acho que, mais fácil para vocês entenderem. A 18, problema 18, diz o seguinte: em seu trabalho, um técnico de laboratório aqueceu uma solução aquosa de determinado sal a 0,4 mol por litro, obtendo 400 ml de uma solução de mesmo sal a 1 mol por litro. Calcule a quantidade de água perdida na evaporação. Então, mais um problema que traz uma pergunta indireta, né, que eu não vou responder daquela forma convencional como eu estava respondendo, tá, e que a gente tem que usar o nosso poder de interpretação de texto para entender o que o problema quer. Então, para a gente não se perder, a gente coloca tudo o que o problema nos trouxe de dados. Tá? Lembrando que é um problema de diluição e eu já vou explicar por quê. Tá? Então eu tenho a minha concentração inicial, concentração da solução estoque de 1 mol por litro, cujo volume é 400 ml. Tá? São os dados que foi dado no problema. Tá? Prestem atenção que esses dados foram dados de forma indireta, inversa, né? Um técnico laboratório aqueceu uma solução aquosa, determinado sal de 0,400, obtendo 400 ml de uma solução do mesmo sal a 1 mol por litro. Tá? Então, essa solução estoque ela foi preparada pela evaporação do solvente. Então, é como se o solvente tivesse sido tirado da solução 0,4 mol por litro. E exatamente essa quantidade de solvente que foi perdida que a gente quer saber. Tá? Então, nada mais é do que um simples problema de diluição, só que ele está o enunciado está escrito de uma forma mais indireta, por isso que a gente tem que conseguir interpretar bem o que o problema nos fornece. Tá? Então, a gente aplicando a fórmula, por substituição simples, a gente vai ter que o volume final desta solução é 1000 ml. Só que não é essa a resposta do problema. Esse volume final é da solução inicial que tinha 0,4 mol por litro, ou seja, da solução diluída que tinha 0,4 mol por litro. O que ele fez com esse volume? Ele pegou, ferveu essa solução até que ela atingisse uma concentração de 1 mol por litro. Tá? Então, a gente quer saber quanto que foi perdido na evaporação. Então, a gente precisa pegar esse volume inicial e diminuir do volume final, que é 400 ml.
Consequentemente, o volume de solvente evaporado é de 600 ml. Então, essa é a resposta do nosso problema. Tá bom? Lembrando sempre que a gente tem que interpretar adequadamente aquilo que o problema nos pede para fazer. Não é simplesmente aplicar a fórmula, tá? Então, por isso que a gente tem que ler atentamente o que foi pedido. Problema 19, né? Está subdividido em 2 itens. Então, ele diz que um laboratório dispõe de uma solução estoque de sulfato de sódio 2 mol por litro. Explique como você prepararia 100 ml de uma solução do mesmo soluto a 0,5 mol por litro partindo dessa solução estoque. E calcule a concentração de íon sódio em mol por litro na solução preparada. Então, esse problema é um problema de diluição novamente, né? Eu vou ter uma solução estoque, cuja concentração é 2 mol por litro, e o volume eu não sei. E uma solução diluída, cuja concentração é de 0,5 mol por litro, e o volume é 100 ml. Tá? Então, ele quer saber como que a gente vai preparar essa solução. Então, C1V1, C2V2, resolvendo a equação, eu vou ter um volume da solução estoque de 25 ml, completar com água a 100 ml no balão volumétrico, da mesma forma que a gente preparou aquela solução na aula prática. Tá? E a letra B, a gente vai resolver dessa forma. 1 mol de sulfato de sódio tem 2 mols de íons sódio. 0,5 mol vai ter x mol, que é o dobro, né? Então, a resposta da B é calcule a concentração de íons sódio na solução preparada. É de 1 mol por litro de íons sódio. Ok? E o último problema dessa lista de exercícios, ele nos diz o seguinte: quantos gramas de soluto estão presentes em cada uma das seguintes soluções aquosas? 570 ml de uma solução de ácido nítrico 2 mol por litro, 1,65 litros de uma solução de alanina 0,285 mol por litro e 320 ml de uma solução de sulfato de cálcio 0,0081 mol por litro. Tá? Então, nesse caso, como a gente quer saber quantos gramas de soluto e todas as concentrações foram dadas em molaridade, a gente vai aplicar essa fórmula da molaridade, né? Substituindo todos esses valores para obter a massa, já que essa foi a pergunta do problema, para todos os problemas. Tá? Então, na letra A, a gente substitui os valores que foi dado, né? 2, 0,575 litros, convertendo esse volume em ml para litros, e a massa do ácido nítrico, né, indireta, que é 63,01. Então, a resposta vai ser essa daqui. A letra B, também substituindo os valores, né? Essa aqui é a massa da alanina, 87,07, e o volume que já está em litros a gente mantém em litros. Então a resposta vai ser 41,88 gramas de alanina que estão presentes nessa solução. E na letra C, a gente substitui os valores da mesma forma e encontra uma massa de 0,353 gramas do soluto. Então, por hoje eu fico por aqui com essa nossa aula. Espero que vocês tenham entendido melhor agora os exercícios, agora que eu resolvi eles. Lembrando que eu vou fazer uma aula nessa quinta-feira, então estejam presentes. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem as dúvidas que vocês tiverem, mesmo depois de verem essa aula, de assistirem essa aula, e me perguntem para que daí possa ficar mais acessível para vocês compreenderem melhor como é que foi feita a resolução de alguns exercícios que talvez não tenha ficado claro. Tá? Então, no final de semana eu vou mandar mais uma aula, talvez no final de semana eu mande mais uma aula de soluções, dispersões, colóides para vocês, e daí a gente vai continuar se encontrando nas quintas-feiras, né, pelo nosso encontro virtual. Então, é isso. Boa resolução de exercícios para vocês, bons estudos e até uma próxima.